Sejam bem-vindos e obrigado, irmão Jesuíno, que notou a falta do microfone. Que bom, viu? Agora sim, agora deu certo. Sejam bem-vindos. Acho que vou ter que começar novamente, né? Para podermos cumprimentar, falar a respeito do texto lido. E realmente, gente, eu me esqueço desse microfone sem fio e não liguei ele, não coloquei e não liguei. Então aqui estamos de novo, amanhecemos para mais uma leitura, vamos para o aprendizado do segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 17, o hino de Davi, o louvor de Davi. Então aqui estamos, que bom, o pastor Heleno dizendo ali nos comentários, mas realmente o que eu vi foi a ligação no telefone, viu? Se vocês quiserem me ajudar, a ligação no microfone, do telefone, aí chama, aí a gente vê. Às vezes eu não olho ali no texto, que aparece na abertura, e aqui estamos. Pois bem, então vamos lá. Vou começar de novo? Acho que eu vou, né? Acho que eu vou começar de novo só para ouvir a musiquinha. Falar nisso, alguém me perguntou desse coração aí. Essa aí é como aquela que você tem na sua cidade, na entrada da cidade. Coração e o nome da cidade em seguida. É do mesmo jeito, foi feito lá em Israel, numa praça. Coração, Jerusalém. Só que lá, aí na foto, nessa imagem da abertura, está escrito só JLM, se eu não me engano. Algo assim. Então, de novo, vou para a abertura, viu? Não tem problema, né? Sejam bem-vindos a mais uma programação ao vivo. Ao vivo, sempre tem algum probleminha, mas aqui estamos juntos. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 17. A elegia de Davi. Elegia é o mesmo que uma ode, um cântico, um poema, é a homenagem de Davi para Saul e seus filhos que morreram na guerra. Vamos ler? E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo eles que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro do Jasher. Deixa eu fazer um comentário antes de começar a leitura do hino nessa dedicação, nessa homenagem. Primeira coisa é a respeito do uso do arco. A gente vai entender através desse poema e de outras coisas lá atrás que Jonatas era bom no arco e flecha. Era um guerreiro que se especializou com arco e flecha. Então agora, a partir do capítulo 1, do hino de Davi, por 2 vezes ele menciona Jonatas e o seu arco. E a gente percebe então isso, que ele certamente tinha mais habilidade, gostava mais, como um guerreiro, certamente sabia lutar com qualquer arma, mas vamos dizer que se especializou no arco. E Saul na espada. Ele vai fazer uma homenagem durante esse poema. É poema, e poema é difícil de perceber, de ler, né? Ler poema é difícil. A gente vai perceber que Saul gostava da espada e Jonatas gostava do arco. E ele vai citar por 2 vezes esse tema. Outra coisa, dizendo, Davi diz que ensinasse aos filhos de Judá, que era uma parte de Israel, era uma tribo de Israel. Porventura não está escrito no livro dos Jasher, ou de Jasher, e algumas bíblias está escrito no rodapé livro dos justos. Nós não temos esse livro. Aqui eu estou ocupando o meu espaço para te falar de uma curiosidade. Nós não temos esse livro aqui na Bíblia. Ele não veio para a Bíblia.
mas a Bíblia citou desse livro mais de uma vez, se não estiver enganado, 3 vezes sobre o livro dos justos. A primeira vez foi em Josué, capítulo 10, verso 13. Lá citou novamente o livro de Jasher, ou citou anteriormente o livro dos justos. E também 1 Crônicas 29, verso 29, fala de outros livros. Aliás, o livro de Crônicas, nós estamos em Samuel, depois vamos ler Reis, se Deus permitir, leremos Crônicas. No livro de Crônicas, fala de vários livros da Bíblia, livros dos heróis bíblicos, que não estão na Bíblia, e nem por isso não são inspirados. Acredito que eram. Livro de Semaías, o profeta, livro de Ido, o profeta, e alguns outros livros que não estão aqui na nossa Bíblia. E essa poesia de Davi, além de ter ido para esse livro, também está escrito aqui, acredito que um resumo. Vamos ler então a homenagem de Davi, segundo a inspiração de um poeta, em favor, a respeito de Saul e de Jonatas. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Nos altos quer dizer nos lugares altos. Saul e Jonatas, os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vamos meditar nisto. Não noticieis da morte de Saul, da morte de Jonatas, na derrota, nas cidades de Gate e Ascalon, que eram cidades dos filisteus, para que os filisteus ou suas filhas, as mulheres que cantavam e davam louvor aos guerreiros que venceram e menosprezando os que perderam. Veja o coração de Davi, o sentimento de Davi. Ainda que Saul fosse seu inimigo, ele não queria que Saul ficasse desmoralizado e que fizessem cânticos ou zombarias. Hoje, se fosse o dia de hoje, seria memes, zombaria, desprezo com um homem que era o ungido do Senhor. E veja a condição de Davi. Saul tinha Davi como inimigo, mas mesmo assim Davi, mesmo após a morte de Saul, não queria que ele fosse ridicularizado. É bonito nessa parte da poesia porque a gente vai entendendo como funcionava o coração de Davi. A gente não se alegra com a derrota de um filho de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, como Davi tinha o Espírito de Deus, tinha o coração segundo Deus, você não se alegrará com o desprezo, a derrota, o fracasso de outra pessoa, seja ungido do Senhor, ou seja ele quem for. Você não se alegrará, você vai se entristecer. E Davi, na sua poesia, além de se demonstrar tristeza, de se entristecer, ele ainda disse, nem noticiem, fiquem calados. Gente, não era só porque era uma derrota de seu povo, mas é porque era a morte de um poderoso. Ele usou a palavra poderoso, que era ungido de Deus. Lembra do contexto que Davi nem estava em Israel ainda. Ele estava entre os filisteus e não queria que notificasse entre os filisteus a derrota de Saul. Quando ele citou 2 cidades, ele citou 2 das 5. Lembra que era uma das que a terra dos filisteus eram 5 cidades? Ele citou 2. Uma era onde estava o rei, a qual ele tinha ido servir, que era Aquis, rei de Gate. Ele disse, não anuncie em Gate e nem em Ascalon, que era uma outra cidade. Talvez as 2 que representassem todas as demais. Mas você vê um conflito aí, porque lembra que eles pegaram o corpo de Saul, penduraram num muro, lá numa cidade, eu me esqueci o nome da cidade, eles colocaram, sim, já tinha noticiado,
Mas Davi não queria que aquilo perdurasse, aquela humilhação com o corpo de Davi, de Saul, aquela humilhação com seu corpo, com sua história. Ele gostaria, se ele pudesse, até de apagar aquela história, de remover aquela história a respeito de Saul, que foi um homem de Deus. Teve uns probleminhas? Teve. Teve suas teimosias? Teve. Mas nós vamos ver durante a leitura desse poema, desse hino que Davi compôs, que Davi não falou mal de Saul nenhuma vez. Ele só fez elogios. Olha que nós já lemos 2 versos da poesia. Ele está elogiando e procurando tampar a derrota, a morte dele. Em nenhum mais do restante do poema, nenhum outro lugar ele não falou mal de Saul. Ele não quis que falassem mal de Saul. Um homem que tinha tudo para falar mal de Saul. Como assim? Ele é um perseguidor, perseguiu inocentes, por isso morreu. Não. Davi falou foi justamente o contrário. E disse o irmão Branham numa mensagem dizendo assim: esconda tudo que você puder de um irmão, qualquer coisa que o envergonhe. Não esconder no sentido da conivência, mas no sentido de para que aumentar o buraco onde ele já está? E se nem for e se for apenas uma mentira, uma calúnia a respeito dele? No caso de Davi e Saul, sim, era um fato as coisas que Davi sabia a respeito dele. Davi o conhecia de perto, sabia que ele deu seu coração para ser um abrigo de um espírito mau. Sim, foi Saul que permitiu, porque a desobediência causou tudo aquilo, né? Pois nós não vamos ver nenhum lugar Davi falando mal de Saul. Em nenhum lugar, desprezando Saul. Já ficou aí uma mensagem para o seu coração a respeito do tema. Verso 21. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre a terra, nem haja campos de oferta alçada, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Vamos voltar aqui para pensar nessa poesia. Poesia tem palavras que... A poesia permite palavras assim mais rebuscadas, palavras mais elaboradas, né? Pois bem, o monte de Gilboa foi onde ele morreu. Foi onde Saul e Jonatas e os outros irmãos de Jonatas, filhos de Saul, morreram. E ele disse assim, o monte de Gilboa possa ser um lugar desprezado, que ninguém possa fazer nada lá, porque aquele monte testemunhou, foi palco da morte de Saul, onde o escudo de Saul, o escudo dos guerreiros, foi jogado longe. Quer dizer, então, que o escudo não estava mais no braço esquerdo para proteger. Não, o escudo foi jogado. Se o escudo foi jogado, quer dizer que o dono do escudo tinha sido atingido. Essa é a linguagem da guerra, né? E ele disse, onde o escudo foi desprezivelmente arrojado é jogado, escudo dos poderosos, que eram o rei e seus filhos. O escudo de Saul como se não fora ungido com óleo. Ungir com óleo é o mesmo que você deve fazer com a sua capa da Bíblia, com sua bolsa, com sua carteira, passar hidratante. Sim, o que faz o couro durar, olha, coisa do dia a dia. O que faz o couro não trincar, não rachar, é hidratante. Eu passo hidratante na pasta, na bolsa de carregar as coisas da igreja. De vez em quando, uma vez a cada ano, por aí assim, você usa um hidratante qualquer, hidratante de corpo mesmo. O couro é um material orgânico, natural, e você faz ele durar quando você faz isso. Pois isso era a mesma verdade lá naquele tempo. O escudo era feito de couro. O couro, quando mole, moldado numa rodela de madeira. E então ali ele, para não ressecar, não ficar trincando eles, ungia, passava óleo, ou untava, talvez untar seria o nome mais próprio, né? Para ele durar. Então qual era a linguagem que o poeta estava usando?
o escudo do poderoso não foi mais untado com óleo. Quer dizer, o dono dele morreu. Entendeu a linguagem poética? Vamos de novo para o próximo verso. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Eles lutaram, aquelas armas lutaram ao lado de seus donos. É claro que as armas lutaram porque seus donos lutaram, mas isso é poesia, de novo, né? E aqui quando ele disse a respeito da espada de Saul, sim, a espada de Saul voltou, nem voltou vazia, ela voltou suja, ela não voltou limpa, né? Querendo dizer, a poesia estava querendo dizer, a espada deles lutou, ela teve manchas de sangue do inimigo, mostrando que ela não ficou apenas guardada, mas ela foi usada. Aquelas armas foram usadas, tanto o arco de Jonatas, quanto a espada de Saul. É claro que aí cabe uma ironia, uma pequena ironia, que a espada de Saul não voltou vazia, pois voltou com o seu próprio sangue também, né? Também banhou aquela espada. Mas a espada dele também voltou manchada, marcada, também foi banhada no sangue de muitos inimigos de Israel, querendo dizer, Saul defendeu o povo de Israel. Saul aquelas armas foram usadas contra os inimigos de Israel. Então são armas que deveriam ser respeitadas. Os homens deveriam ser respeitados, suas armas deveriam ser respeitadas como coisas que foram úteis para a defesa de Israel. Isso é poesia, gente. Isso é a maneira dele expressar. Verso 23, Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Eles estavam juntos na vida e estavam juntos na morte. Até na morte. Davi e Jonatas juntos. Jonatas nunca se separou de Davi, Jonatas nunca se separou de Saul, apesar de seu coração estar com Davi, reconhecer em Davi um homem de Deus. Ele permaneceu com Saul, seu pai, do começo até o fim. Temos um elogio? Temos um elogio. Um homem firme, um homem que esteve ao lado de seu pai, tanto na vida quanto na morte. E Davi soube reconhecer isso no seu amigo. Ele disse, olha, ele esteve ao lado de seu pai. Verso 24, vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Novamente, a linguagem das filhas é mencionado na terra. Antes, ele não queria que as filhas dos filisteus soubessem da morte. Agora, ele está falando das filhas de Israel. E ele dizendo assim, vós, filhas de Israel, de todas as tribos, todas as moças, todas as mulheres que faziam cânticos sobre guerra e tal. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul. Veja que ao mesmo tempo que ele não queria que as filhas do inimigo se alegrassem e zombassem de Saul, ele queria que as filhas de Israel chorassem e lamentassem, que era a maneira de expressar sentimento por uma pessoa que morreu. Vos vestia de escarlata em delícias, vestia de roupas boas e joias de ouro sobre suas vestes. Quem é que dava? Era o rei que ia na frente, vencia, e os soldados pegavam aqueles pertences que eles despojavam, que eles tiravam, e levavam para casa, para suas filhas, para suas famílias. Então ele estava dizendo, que Davi estava dizendo, chorai, lamentai, porque todo o ouro que vocês têm, as vestes bonitas, as roupas bonitas que vocês têm, os tecidos bonitos que vocês têm, foram ganhados por Saul. A gente vai aprendendo, né, o coração de Davi, como ele era. E tudo isso, gente, demonstra que realmente Davi tinha que ser rei de Israel, pois com uma nobreza de caráter tão grande, só demonstra isso. Ele era nobre de coração. Davi era puro de coração. Por mais que depois venha errar, venha falhar. Vamos ler apenas o final do capítulo. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos seus altos foi morto.
Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me eras o teu amor do que o amor das mulheres, como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. O amor era um amor fraternal. Existe várias espécies de amor. E o amor de Davi para com Jonatas, de Jonatas para com Davi, era um amor sincero, fraterno, puro, honesto. E ele então fez esta poesia e lamentou pela morte do seu irmão, Jonatas. Ele o considerou irmão, Jonatas. Eles eram amigos, mas mais do que amigos, eles eram irmãos. Eu pensei, gente, que nós iríamos começar o capítulo 2 hoje, sinceramente. Mas essa poesia aqui realmente foi saborosa de ler, fica por aqui. Nós aprendemos aqui um pouco do caráter, das qualidades de Davi, não só como poeta, né, dessa capacidade de expressar essas coisas, mas a capacidade veio porque o coração dele era aquilo. Ele não apenas escreveu uma coisa bonita, ele escreveu uma coisa que estava dentro do seu coração. Ele tirou de dentro do coração algo que ele sentia. E aí a gente vê como deve ser um homem segundo o coração de Deus. E seja você um homem, uma pessoa segundo o coração de Deus. Tenha os sentimentos de Deus dentro do seu coração. Deus abençoe a todos. Vocês que mandaram mensagem aqui, obrigado. Tenham um bom dia, todo mundo. Muita gente, meu Deus. Deus abençoe a cada um. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui continuando a leitura. Aí vamos começar no capítulo 2. Vai ter uma guerra, mas é o começo da ascensão, da subida de Davi ao reino. Amém? Bom dia para todos. Deus abençoe a cada um. Até amanhã.